Enquanto estamos na terra, há o quê? Os dias eles são maus. As dores, as aflições, as angústias. Você tem desistido daquilo que Deus prometeu a você por causa das dificuldades? Você já desistiu de algo na sua vida porque você olhou assim e falou assim: não, para mim não vai dar certo isso. Isso para mim eu não vou conseguir chegar até lá. Porque quando nós estamos em um caminho ao qual Deus tem propósito, quando eu estou, melhor dizendo também, no centro da vontade do Senhor, eu preciso me lembrar que existem dificuldades, que na presença de Deus não é apenas um mar de rosas, mas existe também o quê? Os espinhos. A rosa é tão linda. Fala em rosa, pastor, minha rosa lá brotou ou morreu? Morreu, pastor? Ah, não, você vai então comprar uma rosa. E as uvas, pastor? Misericórdia, está amarrado. Pois é, as que a gente trouxe lá do Espírito Santo morreu tudo, é porque nós ainda tem que comprar aqui. A rosa é tão bonita, tem tanta beleza, mas se você não souber pegá-la, for pegando com tudo assim, ir direto, com sede, né? Digamos assim, não pegar com cuidado, você vai se machucar, porque ela tem os espinhos. E na presença de Deus não é diferente, há também os espinhos. Pois Jesus disse que haveria o quê? As aflições. Mas a todo tempo na palavra dele, ele fala que estaria conosco, ele fala que não vai nos desamparar, ele fala as promessas, porque desde o início até o final da Bíblia existem promessas para a nossa vida. Mas aonde você tem depositado a sua confiança? Aonde você tem colocado, aplicado o teu coração? Em qual voz você tem acreditado? Será que as dificuldades são maiores do que ao Deus que você serve? Será que as dificuldades valem mais na sua vida do que a palavra do Senhor na sua vida? Porque a palavra do homem, por mais correto que ele seja, por mais fiel que ele seja, ele é falho. Vocês estão compreendendo? Existem falhas no homem. Mas o que Jesus fala? O que a palavra dele fala? Que ele não é homem para que minta. Completa aí para mim. Nem filho do homem para que venha se arrepender. Ou seja, se ele falou, vai se passar os céus e a terra, outro versículo que fala, mas a palavra dele vai se cumprir. Mas para que as promessas dele venham a se cumprir na minha vida, às vezes as pessoas interpretam essa frase assim: a promessa dele vai se cumprir na minha vida, e ela entende que ela precisa, que ela tem que ficar sentada sem fazer nada. Ela acha que ela não tem que buscar a face de Deus, ela acha que não precisa se santificar, ela acha que não precisa vir aos cultos, ela acha que não precisa renunciar, ela acha que Deus vai entregar a bênção antes mesmo de provar. Vemos lá o Abraão, você vai ser o pai de multidões. Mas Deus provou ele por várias vezes, várias etapas. E a última foi o quê? Sim. Me dá o seu filho. Para provar aonde estava o coração dele. Mas a promessa dele não é de graça para a minha vida? Com toda certeza ela é de graça.
mas você precisa conquistá-la. Você precisa almejar essa promessa mais do que as outras coisas. Porque quando nós queremos algo nessa vida, quando nós sonhamos com algo, quando temos esperança com algo, é tão bom investir, tão bom é perseverar. E quando você está com aquilo no coração, as pessoas podem falar qualquer tipo de coisa, que nada vai tirar aquilo do seu coração, porque existe o quê? Existe um propósito, existe um firmamento, um fundamento estabelecido dentro do seu coração. As pessoas podem vir contra falando, não vai, mas se você tem propósito firme, porque Deus é com aquele que tem propósito firme, amém? Você vai conseguir, você vai vencer. Mas como eu disse no domingo, foi no domingo que passou, se não é da vontade de Deus, você pode lutar e que não vai acontecer. Agora, se o teu propósito for bater junto com o propósito dele, você pode ter certeza que muitas dificuldades virão, e cada uma mais difícil do que a outra. Para quê? Para que na hora que você chegue lá, você não venha desperdiçar a bênção que o Senhor te deu. Porque muitos vão subir nas escadas, vão subindo, às vezes sobe de qualquer jeito. Aí quando chega lá de cima, quanto mais alto é, maior é o tombo, a queda. Então é necessário que eu venha ser humilde na presença de Deus, e não queira ter pressa, porque eu preciso entender que o dono do tempo é quem? É Deus. Porque 1000 anos para Deus como se fosse um dia como se fosse 1000 anos. Eu preciso entregar a minha vida para Ele completamente e ter a certeza que Ele está no controle de todas as coisas, que nada foge do controle dele, e ir subindo degrau por degrau e aproveitando a oportunidade para aprender naquela etapa que eu estou. Se eu não subir, porque não era momento de eu subir, porque é preciso que eu aprenda algo naquele degrau, é necessário que eu aprenda algo naquela etapa. E às vezes as pessoas pensam assim: por que eu não fui? Por que nada aconteceu para mim até hoje? Porque ainda você não aprendeu o que era necessário aprender nessa dificuldade. As pessoas, elas são levadas pela ansiedade do coração, querem dar um jeitinho para ajudar Deus, querem aconselhar Deus, querem fazer tudo para Deus, se esquecendo que Ele é o Deus Todo-Poderoso, é o Supremo de todas as coisas. Mas ela se esquece que ela precisa fazer como aquelas duas mulheres, como aquela única, Marta, preocupada demais com o que fazer, e a outra preocupada no que? No que aprender. Estou errada? Não é assim que fala a história, Marta e Maria? A outra preocupada em ouvir. E grava uma coisa: quem não tem capacidade para sentar, para ouvir, aprender, jamais vai se levantar para poder liderar ou ensinar algo para outra pessoa. Compreendeu? E olha o que diz a palavra de Deus. Tinha eu 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cádiz Barneia para espiar a terra, e eu lhe relatei como sentia no coração. Quem está falando essas palavras é Caleb. Caleb, para quem não conhece, é o comandante, foi o comandante, o general do exército de Josué. Mas ele estava como escravo lá no Egito, assim como os demais. Depois que houve aquela passagem de sair do Egito, foi para o deserto, toda aquela história que nós já conhecemos, e Deus sempre ali afirmando que
quê? Qual era a promessa que Deus havia feito para aquele povo? Que a terra de Canaã Deus tinha dado para eles. Essa era a promessa estabelecida sobre aquele povo. Ou seja, eles já saíram do Egito para entrar em uma terra. Eles já saíram do Egito com um propósito. Eles já saíram do Egito, mas já tinha algo reservado, preparado para eles. Mas vemos aqui que no deserto, como eu falei das etapas, foram várias etapas, eles foram passando. Quando Caleb fala aqui, aos 40 anos de idade, Deus deu uma direção para Moisés. Deus falou para Moisés assim: envia 12 espias para aquela terra e observa aquela terra, olha aquela terra. E dentre dos 12, 2 deles era Caleb e Josué, e eles foram os 12 até a terra do inimigo, porque naquele momento ainda era do inimigo, né? Era do povo cananeu. Foram, olharam, né? Viram lá a fartura, né? A terra que manda leite e mel, né? Mas também viram o que? As dificuldades. Viram as dificuldades. E quando eles retornaram, os 12, e passaram para Moisés perante o povo, 10 preferiram desacreditar na palavra de Deus e acreditar naquilo que os olhos deles estavam vendo. Mas 2, Josué e Caleb preferiu pela fé, a ousadia, pelo amor, continuar com a sua fé, com a sua confiança estabelecida no Senhor, independente de qual era a dificuldade que tinha lá. No meio do povo eles falavam: mas lá tem gigante, lá tem isso, lá tem aquilo, porque eles temiam muito. Não era apenas só aquele povo que era um povo mau, mas eles temiam mais, era o povo, os gigantes. E de fato é o que acontece na nossa vida. Deus, ele fala conosco. Às vezes a pessoa fala assim: quer tanto que Deus fala, quer que Deus use a pessoa em revelação para falar. Mas se você abrir a sua Bíblia, Deus vai falar com você a todo tempo, todo dia, toda hora. E quando ele fala conosco, eu preciso acreditar e confiar naquilo que ele está me falando. Ou a dificuldade é maior do que a palavra do Deus Criador que criou os céus e a terra. Aí naquele momento, perante o povo, aqueles dois se revoltaram, porque viram, observe-se que eram 12, deveria acreditar pelo menos o que? A metade. 6 deveriam estar como? Firmados na promessa, na confiança a qual Deus falou. Deus já havia falado que aquela terra era deles. Eles preferiram acreditar naquilo que os olhos deles estavam demonstrando, a dificuldade do momento, mas não foi Deus que falou que a terra era deles? Josué e Caleb: não, essa terra é nossa, essa terra é minha, foi Deus que me deu. Porque por mais ainda que você ainda não tenha tomado fisicamente essa terra, mas você já pode ir tomando posse da terra, porque a terra é sua, e quem te prometeu foi Deus, não foi o ser humano. O ser humano, a palavra dele cai, mas a palavra dele permanece de pé, independente de qual é a dificuldade, independente de qual é a circunstância, independente do tempo, independente se você vai envelhecer ou não, independente de qualquer coisa, a palavra dele permanece de pé e ela vai se cumprir no momento certo da nossa vida. Lá em Números, permanece com a sua Bíblia aberta aí. Lá em Números, no capítulo 13, no versículo 30, aí Caleb diz assim, ó: então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. O que ele falou? Subamos e possuamos, é nossa, nós vamos lá e nós vamos possuir ela, porque a terra é nossa.
Porque a agitação ali no momento foi tão grande, o alvoroço foi tão grande. Você já viu um ditado assim que uma laranja podre estraga as outras? Quem já ouviu esse ditado? E é de fato, se você tem algo assim podre com as outras coisas que estão boas, acaba estragando, acaba contaminando. Então aqueles 10 queriam contaminar todo aquele povo, para que aquele povo não viesse continuar firmado na promessa que Deus fez. Vocês estão compreendendo? Mas cada um tem um poder de escolha. Mas aquele povo, ao invés de confiar no Senhor e ir e possuir, lutar, conquistar, eles no primeiro momento, por outras vozes, eles preferiram acreditar na voz que falaram que não ia dar certo, do que na voz do Senhor que falou que a terra já era deles. Foi aí que começou a murmuração, e foi aí onde disse assim: é melhor estar no Egito, é melhor estar no Egito escravo. Deus se revoltou com aquilo, porque depois de tantas maravilhas que Deus havia feito, o povo reclamou, o povo estava murmurando. Foi aí onde Deus matou todo o povo durante 7 anos, não, durante o tempo no deserto, os 40 anos no deserto. E que só quem permaneceu? Josué e Caleb. Porque eles preferiram, fizeram uma escolha de confiar, de usar a fé. Porque se eu digo que eu tenho fé, eu preciso ter o quê? Me ajuda. Eu estou falando, você tenha certeza. Certeza daquilo que eu ainda não vi, mas que eu sei que vai o quê? Acontecer. Aí no versículo 8 diz assim: mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Ele falando, eu porém perseverei em seguir o Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: certamente a terra em que pusestes o pé será tua e de teus filhos, em herança perpetuamente, ou seja, por toda a sua geração. Vocês estão compreendendo o que é isso? O que Deus falou para ele? Para sempre, perpetuamente, para sempre, por todas as gerações. Pois perseveraste em seguir o Senhor meu Deus. Eis agora o Senhor me conservou em vida como prometeu. 45 anos há desde que o Senhor falou essa palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto, e já agora sou de 85 anos e sou forte, ainda hoje como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele como para voltar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia, pois aquele dia ouviste que lá estavam os anaquins e grandes e fortes cidades. O Senhor, porventura, será comigo para os desapossar, como prometeu. Josué o abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebrom em herança. Amém? Então vimos aqui Caleb com quantos anos? 85 anos. Mas ele se lembrava muito bem de tudo aquilo, de quando ele estava com 40 anos e de toda a sua trajetória após, até chegar aos 85 anos. Quantos anos se passaram? Quantos anos? 45 anos. E depois de 45 anos, como era o estado daquele homem? Era o mesmo homem, com a mesma fé, com o mesmo vigor, com a mesma confiança,
com a mesma perseverança no Senhor, porque a nossa fé vai além das dificuldades, a nossa fé vai além das circunstâncias difíceis, porque é isso de fato que Deus quer que você enxergue. Deus, Ele não quer que você veja o problema aqui. Deus, Ele quer que você venha enxergar além das dificuldades. E é aí que está o problema do ser humano. O ser humano, ele olha para o problema agora. O que eu vou fazer para resolver agora? Como que vai ficar a minha situação agora? Se esquecendo de quê? Daquilo que Deus prometeu. Se esquecendo da palavra de bênção que saiu da boca do Senhor para a vida dela. Olha quanto tempo se passou, olha quantas dificuldades, porque se você ler desde o início e for passando até chegar aqui, você vai ver quantas dificuldades ele passou junto com o líder dele. Porque Josué e Caleb eram o quê? Eram amigos desde lá do Egito. Quantas dificuldades eles passaram. Você vai ver na palavra de Deus que são poucas vezes que Caleb é mencionado. Sempre é Josué, no livro de Josué, Josué isso, Josué aquilo, Josué isso, Josué aquilo. Mas Caleb estava ali. Que por mais que você não venha aparecer, isso não significa que Deus, Ele esqueceu de você. Porque às vezes a pessoa acha que ela precisa aparecer. Não, eu preciso aparecer, eu preciso isso, eu preciso daquilo. Não. Eu preciso estar debaixo da cobertura de Deus. Eu preciso estar humilhado debaixo da presença dEle. Porque é me humilhando que Ele vai me exaltar. Agora quando eu me exalto, é aí que Ele vai me abater. Ele estava ali lutando todas as guerras, preparando os guerreiros para as guerras e lutando para o combate sempre, mas sempre o que? Confiando que Deus havia feito uma promessa. E depois de 45 anos ele recebeu a promessa. Às vezes você está na igreja 6 meses. Não vou falar nem 6 meses, que 6 meses é até muito. 6 meses é até muito de eu trazer aqui. Mas às vezes a pessoa está na igreja perseverando uma semana, 2 semanas, na terceira semana a pessoa já para. Ela já para, sabe por quê? Porque ela olha para as dificuldades momentâneas, se esquecendo que Deus é o dono do tempo, se esquecendo que é Ele que dá o basta no sofrimento e é Ele que traz a honra, se esquecendo que o ser humano, que nós precisamos ter paciência, algo que o ser humano é difícil ter, mas é algo que no caminhar, é uma das coisas que no caminhar na trajetória Deus vai, Ele te dá, depois Ele vai te aprimorando, Ele vai aperfeiçoando em você. Mas eu preciso ter a fé estabelecida dentro de mim. Eu preciso estar com os meus pés firmados na rocha que é Jesus. Porque na hora, como diz a palavra de Deus, na hora que bater os ventos fortes, eu preciso estar com os meus pés firmados para que eu não venha cair. A minha fé precisa estar enxergando além daquilo que os meus olhos estão mostrando. 45 anos se passaram. As pessoas desistem por causa de pouca coisa. Hoje eu chamei pessoas, eu pedi a Alessandra também para chamar delas, eu acredito que também a Alessandra chamou. Eu pedi a dona Ana também para... Gente, as pessoas desistem por pequenas coisas. Aí eu te pergunto, vão herdar a promessa? Não vão herdar. Porque a terra prometida aqui, lá naquela época era terra. A terra é terra. Mas hoje em dia aqui o que representa a terra prometida é o reino dos céus. Glória a Deus. É a terra que Deus te prometeu. Mas o Senhor não vai me dar bênçãos também terrenas? As terras prometidas, claro que Ele vai. Mas se você buscar primeiro o reino e a justiça,
e Ele vai acrescentar as outras coisas. Se você inverter a situação, vai dar errado. Porque quando eu busco o reino dele e a justiça dele, eu sou alimentado, eu sou renovado, eu sou fortalecido. A minha fé não fica abalada, eu não fico desacreditado. Porque o que o inimigo quer é que na força da situação difícil você fica desacreditado daquilo que Deus te falou. Mas Deus faz na minha vida, mas não faz na minha. Deus só faz na vida dos outros, de outras pessoas, mas na minha Ele me esqueceu. E aonde está a tua confiança? A sua confiança está onde? Observe-se aqui que existia pessoas que falavam para ele que não ia dar certo, pessoas que todo o tempo, com certeza existia guerreiros ali que lutavam, mas que existiam momentos de desânimo. Agora, se não fosse um comandante depois da liderança dele, se não fosse ele perante aquele exército motivar, se não fosse ele passar a fé, se não fosse ele passar para aquele exército aquilo que Deus falou todo o tempo, confia, persevera, vocês acham mesmo que aquele exército ia continuar? Porque muitos desanimam no caminho por causa da dificuldade. Na palavra de Deus você vai ver muitos recebendo a promessa, mas nem todos alcançaram. Sabe por quê? Porque não tiveram a capacidade de confiar, não tiveram fé e não tiveram perseverança para perseverar na hora da tribulação. Outra palavra que eu vou trazer aqui em breve vai ser sobre Jacó. Eu vou dar só uma palhinha bem rapidamente, mas vemos Jacó lá na frente. Não, na frente não, lá atrás. Jacó ali lutando com o anjo, luta vai, luta vem. Gente, raciocina comigo. Se Deus ele é o Senhor dos exércitos, se na palavra dele fala que ele nunca perdeu nenhuma batalha, por que ali com Jacó ele não deu um basta naquela luta e acabou? Porque se ele quisesse vencer, ele tinha, raciocina comigo, ele tinha o quê? Ele tinha vencido. Mas por que ele não deu um basta naquela luta com Jacó? Você sabe por quê? Porque Deus ele gosta de pessoas ousadas, pessoas que tenham perseveranças, pessoas lutadoras que gostam de lutar. Vocês estão me entendendo? Pessoas lutadoras. Porque pessoas preguiçosas, pessoa isso e aquilo, Deus não conta com esses não. Deus gosta de ver nos filhos dele pessoas que perseveram, que tenham resistência. E é por isso que Deus não te tira às vezes do deserto para te jogar logo na terra prometida. Sabe por quê? Porque você ainda não tem resistência, porque ainda você não aprendeu a ter resistência. E é necessário eu aprender a ter resistência no momento da dificuldade. É necessário que no momento da dificuldade eu olhe para os céus e creio que o meu socorro virá dele. É necessário o socorro. Quando eu falo de socorro, o socorro não é apenas a bênção física, mas o socorro é também renovo diário dentro de nós. O socorro é força. Quantas vezes, imagino eu, aquele homem foi fortalecido? Quantas vezes aquele homem ele foi renovado diariamente? Para ele chegar 45 anos depois e falar assim: eu tinha força com 40, mas aos 85 eu ainda estou fazendo no modo bem povão. Aos 85 ainda eu estou dando um caldão, oh glória! Só quem pode fazer isso é Deus. Nós só podemos chegar na terra prometida com a força que vem de Deus. Mas você tem buscado a força que vem de Deus? Ou você tem buscado palavras de outras pessoas?
Você tem buscado a palavra de Deus que está diariamente, todos os dias, 24 horas com você. Ah, pastor, eu nem busco nem algo porque eu não entendo. E você também não faz nem força para entender. Porque Josué, ele era líder como um juiz naquela época. Todos seguiam a orientação dele. Muitos também se questionavam, rebelavam, enfim. Mas não prevaleceu. Porque quando se levanta, cai. Mas quando eles não tinham entendimento, quando estava se abatendo, eles iam até quem? Até a liderança. Meu querido, eu vou te falar uma coisa para você. O pastor, ele nunca vai desamparar a sua ovelha. Eu falo do pastor, o bom pastor, porque esse de fato é o bom pastor. O maioral, o mestre, o Senhor de todas as coisas. Mas o pastor humano, ele nunca vai desamparar você no momento. Estou falando pastor, não estou falando mercenário não, tá? O pastor, ele nunca vai desamparar você no momento da sua dificuldade. Independente da dificuldade que ele esteja passando. Ele vai passar junto com você na sua. E você nem vai saber da dificuldade que ele está passando. Se eu falar para vocês a dificuldade que ele está passando, eu falo, Jesus, o Senhor é fiel. Porque em toda a nossa vida, em toda a trajetória, eu nunca vivenciei isso na vida. Mas existe um momento do quê? Da preparação no fogo para herdar o quê? A terra prometida. E eu preciso entender que eu preciso permanecer. Eu preciso entender que eu preciso me ajuntar. Porque exército vencia a batalha. Eles venceram batalhas e batalhas, confiando na direção da palavra do Senhor, com o coração aplicado no Senhor e também com a união entre eles. Porque se não houvesse união entre todo aquele povo, em todo aquele exército, eles não iam vencer uma batalha. Porque Deus não trabalha com divisão, porque reino subsiste a um lá em outro cá. Fala na palavra, gente, me responde, gente. Reino que está um pouco lá, reino, aqui é o reino disso lá, aqui é o reino disso, aqui é o reino daquilo. Não, cada um por si, Deus para todos, não existe isso. Ou se ajunta ou se espalha. E se você se encontra espalhado, é momento de você se ajuntar. É momento de você se alistar nesse exército, para que você venha lutar e se esforçar pela sua terra prometida. É necessário que você venha se ajuntar e lutar pelos seus propósitos, pela sua família. Você hoje está aqui. Tantos eram para estar aqui nessa noite para ouvir uma palavra tão abençoada como essa, mas muitos não estão. Mas você está. Eu estou hoje aqui, eu vim porque eu vim. Não, você está aqui porque Deus, ele precisava falar com você. Você está aqui nessa noite recebendo o renovo, a palavra de fé para o teu coração. Você só não vai sair daqui renovado e fortalecido se você não quiser, se você não abrir o teu coração para receber essa palavra. Porque essa palavra está sendo semeada. Tal era a minha força quando eu tinha 40 e tal era a minha força agora. E essa palavra, vocês podem ver que lá no encarte eu coloquei como eu coloquei lá no encarte? Fala, pastor. Fala, pastor. Nem meu Deus, misericórdia. O que eu coloquei lá? Cleito e Giovanni, olha só, que um deles vai falar comigo. O que está escrito lá? O nome da igreja? Tal é a minha força agora. Eu coloquei essa frase. Tal é a minha força agora. E eu falei, pastor, essa frase se encaixa comigo no meu interior. Por quê? Porque tal era a minha força quando eu tinha 15, 16. Em algumas fases, das dificuldades da obra de Deus, e tal é a minha força agora. Eu continuo com a mesma resistência. Eu continuo com a mesma perseverança. E eu falei para o Senhor,
o dia que eu não acreditar mais, mas esse dia não vai chegar, está amarrado. Mas o dia que eu parar de acreditar na tua palavra, eu paro também de falar. Porque como que eu vou falar de algo se eu não acredito? A gente só pode passar aquilo que a gente tem. Eu só posso passar essa palavra para você porque eu acredito nela, porque ela é viva dentro de mim, porque ela está dentro de mim, ela me renova todos os dias. Nos momentos agora dessa dificuldade de agora, ela me traz força, ela me faz entender que a minha bênção está logo ali, a minha terra prometida no céu, e a terra prometida aqui na terra está logo ali. É a prova final, como Abraão passou para o filho. Ontem mesmo o pastor estava conversando sobre isso. A prova final. Existe, né? Na escola existe o quê? Hoje nós vamos ter um exercício avaliativo, não é assim na escola? A professora te passa exercício avaliativo. Mas chega um momento no período escolar que você vai ter a prova final. Após existe até a recuperação na escola, mas no reino dos céus não tem essa não, meu querido. Ou você se emenda, ou você luta, ou você perde. Ou você confia no Senhor, ou você acredita naquilo que o Satanás está falando e aceita o que ele está impondo na sua vida. Ou você se posiciona, ou você pega e abandona Deus logo e se entrega logo para o cramunhão. Já ouviu essa palavra? Cramunhão, palavrinha nova. Já escutou, Giovanni? Cramunhão, o cão, para Satanás. Porque ou você está com Deus, ou você não está. Não, eu não tenho religião nenhuma, não estou indo na igreja, não estou isso. Não existe isso. Ou você está com Deus, ou você está com o diabo. Ou você está debaixo da cobertura da bênção do Senhor, ou você está debaixo de maldição sobre Satanás. Agora a decisão é sua, a escolha é sua, como você vai ficar. Ou o céu ou o inferno, ou a terra prometida ou um lago de fogo. O que você vai escolher para a sua vida? Não, pastor, eu quero essa força, como o Caleb. Você quer essa força, mas você quer ter posicionamento, a fé que ele teve, o posicionamento que ele teve, e você quer lutar como ele lutou? Ou você está achando assim, ó, não precisa, Deus proverá, não precisa fazer nada, fica assim com as mãos abandonadas, como que fala? Com as mãos sem fazer nada, porque se você não fazer, você vai ver alguém fazendo por você, que se chama Satanás, porque ele trabalha todo o tempo com investida na sua vida. Agora, qual você vai deixar se cumprir na sua vida? O propósito de Deus ou o propósito do diabo? Em qual voz você vai confiar? Qual caminho você vai trilhar? Qual força? Da onde você tem buscado a sua força? Você tem perseverado? E os momentos, pessoal, que nós estamos vivendo, é momento de perseverar, mas não é momento de perseverar lá fora, não. Vou perseverar lá fora no meu estudo. Claro, você tem que estudar. Não estou falando aqui jamais que você não tem que estudar, que você não tem que trabalhar, que você não tem que viver. Você tem que perseverar lá fora. Mas muito mais você tem que aplicar a sua força naquilo que você não vê, do que aquilo que você está vendo. Porque breve Jesus está voltando. Gente, o breve não é um breve. Eu não acredito que será daqui 20, 30 anos. Eu não acredito que a gente vai chegar daqui 20, 30 anos. Às vezes eu olho para os meus filhos e eu falo assim, eu nem sei se eles vão casar. Nem sei se eu vou ver os meus netos. De tão rápido que eu sinto que será a volta de Jesus. E você precisa pensar nisso com amor e carinho. Refletir sobre a sua vida. De como está a sua alma. De como está o teu coração. Se necessário for,
O que Jesus fala? Se o teu braço, se a tua mão te faz pecar, corta ele, mas entra no reino do céu sem o braço, mas entra, porque lá seu braço vai ser restaurado. Você pode crer. E se não for restaurado meu braço lá, amém? O importante é estar com o Rei dos Reis, recebendo a coroa da salvação, do que estar com o corpo inteiro ardendo no fogo do inferno. Porque a gente não tem noção. Se é difícil aqui na terra, com Satanás atormentando, tendo o Espírito Santo, quem dirá você lá, parceria junto com ele. E lá no inferno, ele tem um lugar reservado para cada um, assim como Deus. Porque o diabo é imitador, né? O diabo é imitador de tudo aquilo que Deus fez e faz. Jesus falou assim: eis que vou para o meu Pai e lá vou preparar moradas. Lá no reino também do Satanás, do império do mal, também há moradas. A morada para aquele que não persevera. A morada para aquele que trocou o reino de Deus pelas coisas da terra. A morada para pastores corrompidos. A morada para obreiros, para missionários. A morada também para membros, para todo mundo. Há lugarzinho reservado também para Satanás. E há também um lugar reservado no céu para você. Queira estar com Jesus, queira estar perseverando com Jesus. Pastora, mas demora tanto assim? Pois é, nele demorou 45 anos. Não importa o tempo que vai demorar, só se lembre-se que vai se cumprir sobre a sua vida, amém? Vamos nos colocar de pé, em nome de Jesus.